No vídeo anterior, a gente preparou o nosso sistema, né? Montou os mapas, já adiantou os argumentos, fez todas as configurações necessárias para que o nosso sistema comece de fato. Então, para que a gente consiga tomar continuidade, vamos acompanhar aqui a segunda parte, onde a gente vai começar a preparar todos os eventos para a inicialização do nosso sistema de leilão. Então, fique comigo que você vai saber como que a gente vai fazer isso. Vamos lá? Segura! Show, pessoal, só para a gente recapitular aqui, testar o jogo rapidinho, só para relembrar o que a gente fez no último vídeo. Ó, então, a gente montou esse mapinha, na verdade, eu já deixei montado, né? Então aqui, isso aqui depois a gente pode até fazer uma interação com os NPCs, não tem problema, vamos manter desse jeito aqui mesmo. Mas aqui, ó, pra gente começar o leilão, a gente vai falar com esse carinha aqui, né? Ou a gente vai ou não vai, né? Ó, aí vem participar, aí coloca o nosso camarada aqui, e aí que a partir desse momento começaria o nosso leilão. Então, nesse meio tempo, a gente preparou os argumentos, né? A gente fez as configurações, olha só, os dados, onde ficam os eventos dos compradores, e aqui onde fica o orçamento dos compradores, certo? Quanto que eles têm de dinheiro para poder comprar aquele item. E os argumentos, certo? O primeiro argumento, quantos compradores vão ter além de você, tá? É você e mais 3. O ID do evento, que vai representar o vendedor, que é aquele gordinho lá em cima. O ID do item que a gente vai usar lá do banco de dados. E o preço do lance inicial. E aí depois aqui seria a callback de configuração, que seria chamado no mapa, né? O próprio sistema lá do evento comum, ele vai fazer essa chamada desse evento para que ele faça a configuração dessas variáveis aqui, ó. Que a intenção aqui é que esses valores não sejam fixos, né? Que seja variável de acordo com situações e às vezes até em outro mapa, né? Às vezes você quer fazer várias salas de leilão em vários lugares do seu jogo, então te dá essa flexibilidade para você trabalhar dessa forma. Bom, beleza. Então vamos retomar de onde nós paramos. Então a gente tem aqui o Alt Start, a gente tem o Clear Data, né, que a gente fez tudo no último vídeo, e vamos retomar daqui, ó, iniciar leilão. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ativar um switch para indicar que o sistema acabou de começar, tá bom? Então vamos declarar esse switch aqui dessa forma aqui. Eu vou botar no 1 mesmo, e eu vou chamar de Alt Running. Certo? Beleza. E aí a gente deixa ativado. Que aí quando ele... Que aí esse switch, quando ele estiver ativado, depois a gente vai fazer um loop que ele vai tratar o loop, e esse loop só vai acabar quando esse switch for desativado novamente. Tá? Então é importante a gente ativar antes de começar e fazer toda a tratativa logo na sequência. E quais são essas tratativas? A gente vai criar uma funçãozinha aqui. Eu vou chamá-la de Start Bindings. Aqui seria o momento em que começa o leilão, que é onde o vendedor vai anunciar o item, vai falar qual que é o primeiro lance, e aí de fato começa a disputa, tá bom? Então aqui eu já vou até deixar um comentário aqui. Anunciar item à venda. E aí aqui esse anúncio de item à venda vai ser chamado lá no mapa. E quem vai ser o evento do mapa que vai fazer esse anúncio? O próprio vendedor. Por isso que a gente guardou o ID dele aqui no argumento aqui, tá? A gente precisa dessa variável para ele chamar o evento certo lá no mapa. E para poder chamar o evento, a gente também precisa chamar a página dele. E aí aqui eu vou vir aqui, ó, vou declarar uma nova variável que vai ser a página do evento, certo? Aqui eu vou deixar bem genérico mesmo, porque eu vou reutilizar essa variável para todos os eventos que eu for manipular lá no mapa, certo? Isso pode ser desde o vendedor até os compradores, tá bom? Então eu vou usar essa mesma variável
para definir qual a página que eu quero que seja a chamada do evento. E aqui no caso vai ser a página 1, beleza? Então aqui a gente já chama o evento por variável. Nós temos aqui, ó, o ID do vendedor, certo? O ID do vendedor e a página daquela variável que a gente acabou de declarar. Pronto, beleza. Vamos correr lá no evento do vendedor. E aí aqui eu só vou deixar um comentário só para eu lembrar o que eu vou fazer nessa página aqui. Anúncio do item a ser vendido. Pronto. E aí isso aqui no outro momento a gente faz toda a interação, beleza? Vamos nos focar no núcleo do sistema no momento. Então eu vou dar um OK, vou deixar ele dando bobeira aqui. Vou voltar aqui no banco de dados. E aí, beleza. Agora a gente vai fazer o anúncio do preço. Primeiro a gente anuncia o item, tipo, ó, hoje eu estou vendendo essa caneca. Agora a gente vai fazer a chamada do evento que vai anunciar quanto custa aquela caneca. Então a gente vai fazer separadinho assim, para ficar mais flexível lá no mapa pra gente. Preço do item. Beleza? Então aqui vai ser o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai fazer uma chamada de callback. E nessa callback a gente vai usar um argumento para essa callback. E esse argumento ele vai ser usado lá no mapa. O evento do mapa ele vai ter a liberdade de manipular aquela variável. Então, para a gente não misturar a variável do escopo do sistema aqui no evento comum com a variável lá do mapa, a gente faz essa separação. Tá legal? Pode ser desnecessário? Pode, mas eu acho que vai dar um pouco mais de sentido, porque você pode fazer o que quiser com essa variável lá no mapa. Você pode pegar essa variável e dobrar o valor dela sem afetar o sistema aqui dentro. Você pode fazer uma soma em cima dele. Você pode até mesmo zerar essa variável. Você pode fazer o que você quiser com essa variável e você não vai prejudicar o sistema aqui dentro. Então aqui eu estou fazendo uma espécie de encapsulamento. Então eu estou protegendo a variável aqui do sistema. Então eu estou fazendo uma cópia dessa variável que vai ser levada lá para o nosso mapa. Então a gente pode fazer o que quiser com esse evento que o nosso sistema não vai ser prejudicado. Então eu estou fazendo aqui uma camada de proteção aqui no meu sistema, beleza? Então antes disso eu preciso definir qual é a página que eu vou usar. Agora eu vou usar a página 2 daquele mesmo evento, tá bom? Eu já vou até deixar a chamada aqui de uma vez, desse jeitinho aqui. Pessoal, antes da gente declarar essa variável então, eu vou voltar lá no start. Eu vou precisar configurar aqui mais algumas coisas antes de iniciar o nosso leilão de fato, tá bom? Então, eu vou colocar aqui até mesmo antes desse switch aqui, tá legal? Eu vou declarar duas variáveis, que vai ser a seguinte. A primeira, eu vou chamar de auct_n_byte, certo? E a outra 56 aqui, eu vou chamar de auct_bestByte. BestByte. Isso, bestByte. O que essas duas variáveis vão fazer? Essas duas variáveis, essa primeira aqui, a 55, ela vai representar o valor do lance, independente de qual comprador seja você ou seja os eventos ali. A gente vai guardar o valor do lance nessa variável aqui. E a outra 56 é onde vai ficar o melhor lance, ou seja, o valor mais alto, certo? Então, se esse valor aqui do 55 passar desse 56, então o 56 começa a receber o mesmo valor de 55. Tá? Então, isso aqui é o que vai fazer os trâmites lá do sistema do leilão. Então, aqui é o valor do lance e aqui é o valor do melhor lance. Mas de quem? De qualquer comprador. Isso aí vai ser separado certinho no sistema, tá bom? A gente vai usar a mesma variável para isso. Então aqui, por enquanto, vou deixar 0 mesmo, porque nós ainda não definimos. Isso aqui vai ser definido lá na hora dos lances. E o bestByte tem que ser no mínimo o valor do primeiro lance, né? Então eu já coloco aqui, ó, o valor do item, tá bom? Então o melhor lance é o valor do item, porque é o lance inicial, por enquanto, tá bom? Isso aí depois será feito logo na sequência. E aí aqui, ó, já vou fazer
a chamada da interface dessa função. Aqui, ó, start bindings. Certo. Beleza, então aqui está configurado. Então aqui tá tranquilo, né? Primeiro, o valor da aposta do lance e o valor do melhor lance. Ok? A gente vai trabalhar com essas duas variáveis aqui, lá na hora dos lances. Voltando aqui no Start Bindings. Agora sim, eu vou criar aquela variável de callback. Então o valor que a gente vai passar aqui por argumento é o valor do item, né? Que por enquanto é o melhor lance. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso até, na verdade, colocar o valor do item mesmo, em vez de colocar o valor do melhor lance. Tá bom? Então eu vou declarar uma nova variável aqui na 57 mesmo. Como ela vai ser um argumento de função, então eu gosto de usar essa convençãozinha aqui, ó, 2 underlines. Tá bom? Isso aqui não é uma regra, já disse isso aqui várias vezes. Vou botar um prefixo CB para indicar que é uma função de callback e o nome da função de fato, é o out. E aí aqui eu vou colocar preço. E esse preço aqui vai ser o quê? O valor do item aqui, ó, out item price. Beleza? Então, prontinho. Então, essa variável aqui, 57, é a que vai lá para o mapa, e não a 44. Porque aí eu posso mexer nessa variável 57 à vontade, e eu não prejudico a integridade aqui da variável 44. Tá? Então, eu faço essa separação, porque aí dá um pouco mais de liberdade. Vou voltar lá no mapa, vou criar a segunda página, e vou colocar aqui só um comentário, porque isso aqui nós vamos fazer num outro momento. Anúncio do preço do item. Pronto, eu botei anúncio ou anunciar? Anúncio, perfeito. Então vai ficar padrão. Pronto. Voltando aqui. Então eu posso até comentar, inclusive, para eu não ficar tonto com isso aqui. Eu vou fazer um outro comentário aqui, ó. E eu posso colocar aqui, ó. Quais são os argumentos que vai ser usado nessa callback? A variável 57, que representa o valor do item. Então fica aqui, ó, fica até intuitivo. Você vai olhar essa variável 57, vai olhar aqui, já sabe o que está sendo enviado por esse evento aqui, tá bom? E aí, quando eu for mexer lá no evento aqui na página 2, eu vou ter a variável já prontinha para eu mexer nela do jeito que eu quiser. A variável 57 no caso. Tá bom? Aí eu posso usar ela para simplesmente o vendedor falar qual é o preço do item. Eu posso manipular esse valor, posso fazer uma conta em cima dela. Aqui eu posso fazer o que eu quiser com essa variável aqui. Deixar essa liberdade aqui para o desenvolvedor. Tá, aqui por enquanto, vou deixar assim. Depois a gente vai voltar aqui, beleza? Para a gente colocar o evento do melhor lance. Isso aqui vai ser num outro momento. Vamos focar no núcleo do sistema, como havia dito. Então aqui eu vou declarar mais uma função. Vou chamar de main loop. Vai ser o loop principal do nosso sistema. Já vou deixar a interface aqui. Beleza. Aí vai ser isso aqui, ó. Então, basicamente, ele zera as variáveis, inicia o switch. Faz a configuração aqui, né? Todo o trâmite do anúncio. E logo na sequência, o nosso sistema começa de fato. Então, por ser um loop principal, a gente pode meter um loopzão aqui sem problema nenhum. E aí, pessoal, eu já vou colocar aquela tratativa que eu havia dito anteriormente. Se o switch que indica que o leilão foi iniciado for desativado, a gente sai desse laço. A gente quebra o loop, tá bom? E aí, logo depois, a gente começa, de fato, o nosso sisteminha aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou primeiro fazer uma iteração entre os compradores. Então, qual vai ser a sequência? Primeiro, os eventos dão um lance. E aí, no final, você dá o seu lance. Essa é a ideia, tá? Primeiro eles dão o lance deles, depois você tenta dar o seu lance. É assim que vai funcionar o sistema. Se você quiser fazer o contrário, tanto faz, não tem problema nenhum. É só você inverter aqui a sequência que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, ó, então primeiro vou colocar aqui, ó, o momento que os compradores dão o lance, né? Dão o lance, não dão lance.
Aí, pessoal, depois dessa parte do lance, a gente vai colocar assim, ó. Aí depois é o momento do herói. Então é a parte que o vendedor pergunta ao herói para dar o lance, que é a parte que a gente vai escolher o valor, beleza? Então vai ser esses momentos aqui, tranquilo. Por enquanto vai ser isso aqui que eu vou mexer até então, tá? Vamos lá. Então eu vou declarar uma nova funçãozinha aqui, que vamos chamar de iterate buyers. Já vou fazer a chamada da interface aqui no evento que a gente vai usar essa função. E agora vamos implementar essa função. Vamos lá. Então aqui eu vou fazer o iterador, vou fazer aquela técnica da iteração. Então eu já tenho a variável aqui que a gente usou lá nos argumentos, eu vou usar essa mesma variável. E aí aqui eu vou colocar o ponteiro, né, da primeira posição do iterador de 21. Por que 21, Cenourão? Porque foi onde a gente determinou a variável dos compradores, dos eventos. Então aqui a gente vai percorrer por esses dados aqui, do 21 até o 30. No caso, a gente não vai percorrer do 21 até o 30, assim, diretão, não. Tá? A gente vai... O pior caso seria do 21 até o 30. Só que aqui a gente vai trabalhar somente com os compradores que existem de fato, né? No caso, seria o melhor caso. Então, a gente vai fazer esse esqueminha aqui. Então, por enquanto, o IT é 21. Aí, o ITEND, em vez de eu podia colocar 30? Podia. Mas aí ele vai percorrer de 21 até 30, mesmo que tenha um único comprador só. E isso aqui, óbvio, vai mexer com desempenho, sem falar que do jeito que a gente vai implementar aqui, ele vai causar um erro, tá bom? Mas se você tivesse feito essa tratativa lá dentro da iteração, você ia desperdiçar instrução aí que não precisaria ter sido feita, tá bom? Então eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte: a gente só vai iterar nos eventos dos compradores que tem. Tá? Então, você tem 3 compradores, então a gente vai iterar só 3 variáveis. Se tem 5 eventos de comprador, a gente vai iterar somente em 5 variáveis, não nas 10 sempre. Então eu vou pegar o valor do próprio iterador aqui, da variável do iterador, e aí eu vou somar com a quantidade de compradores que existe. Pronto, isso aqui a gente já sabe. Então, por exemplo, quantos compradores tem? Tem 3 aqui no nosso caso. Então ele vai iterar pela variável 21, 22 e 23 apenas. Ele não vai do 21 até o 30. Essa é a ideia. Tá bom? Se lá no mapa a gente configurar isso aqui para 5, ele vai fazer 21, 22, 23, 24 e 25. Então aqui a gente já abre o lacinho, beleza. Já faz o corte aqui no início mesmo. Aí que é o clássico que a gente falou lá no nosso vídeo do Bizu. Se PIT é maior que ITEND, a gente corta essa zoeira. Pronto. E aí aqui eu já vou fazer aquela boa prática que eu já indico para todo mundo fazer. Começou o loop? Primeira coisa que a gente vai fazer, isso é diferente o pessoal quando vai aprender redação no Enem, a gente aprende primeiro que a gente tem que focar no meio, né? Depois a gente faz o começo e o fim. Aqui é exatamente o contrário. Aqui a gente se preocupa com o começo e o fim, depois a gente faz o meio, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, próximo comprador. E aí o próximo comprador a gente só faz o incremento no IT aqui, ó. A gente incrementa 1 mesmo. Pronto, então o começo e o fim já está pronto. Agora a gente desenvolve esse laço. E aí aqui, gente, a gente vai ter algumas instruções aqui que a gente vai precisar fazer. Primeira coisa, a gente vai capturar o evento e orçamento do comprador. A gente vai capturar, a gente vai guardar isso numa outra variável, certo? Que a gente vai fazer uma desreferência do ponteiro do iterador. Depois disso,
a gente vai verifica se o comprador tem saldo para dar o lance. Tem saldo para dar o lance. Então aqui é aquela parte que o comprador ele vai checar se ele, por exemplo, vamos supor aí, o primeiro comprador tem 20 mil. Se o lance tá menos de 20 mil, então ele pode dar um lance. Agora, se não, aí ele vai falar que não vai dar o lance, ele vai passar para frente, tá bom? Então, beleza. Verifique se o comprador tem saldo para dar o lance. E aqui ele naturalmente vai tentar dar o lance, né? Claro. E depois a gente vai fazer a execução desse evento do lance, que é onde vai falar, que a gente faz a interação, né? Agora é interação, não iteração. A gente vai fazer a interação do evento com o sistema, né? A gente pode colocar lá o evento pulando, dando uma cambalhota, girando e falando, eu quero dar tanto nesse item, ou então falar, não tem dinheiro para isso. Vai ficar essa parte aqui, tá? Executa o evento do lance, ok? Prontinho. Então a estrutura está feita aqui. Vamos implementar um a um agora. Então, primeiro, a gente vai fazer a desreferência, beleza? Então a gente pega aqui, ó. Pessoal, vamos lá, vamos declarar duas variáveis aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa 58 em branco por enquanto, porque aqui eu vou usar para representar o valor do grupo. Tá? Isso aqui depois a gente vai fazer quando a gente for fazer o lance do jogador, tá? Mas eu vou deixar esse espaço em branco aqui para ficar organizado, que aí eu já fecho esse 59 e 60 aqui, não fica um buraco aqui, tá bom? No meu caso aqui, sinta-se à vontade. No caso de vocês, vocês vão colocar no espaço que vocês acharem mais conveniente. Só tomem cuidado, né? Claro, com os IDs dos eventos, tá? Às vezes você pode estar acompanhando do jeito que eu estou fazendo aqui e às vezes pode confundir aí os IDs, tá? Então, se você estiver aprendendo, eu recomendo que você siga aqui o jeito que eu estou fazendo. Mas se você já tiver a malemolência de associar o meu com o seu, tranquilo também. Faça do jeito que for melhor, porque for mais confortável para você, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a desreferência. Então a 59 aqui, ó, a gente vai guardar o evento, né, o ID do evento do comprador, para que a gente faça lá a chamada dele lá. E embaixo a gente vai colocar o orçamento, ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, Alt N Buyer Balance. Pronto. Então tá aqui, Buyer Balance. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o comprador, tá? Então o comprador aqui a gente vai definir e vai fazer a desreferência do iterador, porque ele já está apontando para o 21. Então a gente vai pegar a variável 21, vai passar em desreferência aqui para o 59, beleza? Tá, mas e agora para eu pegar o 60? Como é que eu faço? Aqui a gente pode fazer uma brincadeira. Eu vou pegar o iterador, né? O ponteiro aqui, ó. Eu vou somar com 10. Mas você pode fazer isso? Não, posso, sem problema nenhum. Que aí, quando eu somar para 10, né, 21 mais 10 vai ser 31. Então, agora eu estava apontando para essa variável, agora eu vou apontar para essa daqui. Tá? Então, aí eu consigo fazer a desreferência do cara que está aqui. Então, eu volto aqui, ó. Agora eu... Isso, já fiz, né? Então, a gente pega o saldo... Pega aqui, ó, e recebe a desreferência. Aí, para não ficar, a gente poder voltar lá para o evento, né, para que a gente faça a interação funcionar de maneira adequada, que senão ele vai passar para o próximo, vai acabar o laço aqui mesmo. Eu subtraio para 10 de novo, aí eu volto para o 21, lá no caso. Eu somo 10 para ir para 31, diminuo 10 e eu volto para 31. Pronto, só isso, já está resolvido. Já peguei as variáveis que eu preciso, já coletei aqui em outro lugar, então tá seguro. Prontinho. Agora, eu vou declarar duas interfaces aqui no momento. Vou colocar assim, ó, player byte, e o outro eu vou chamar de Alt AI byte, né? Que seria a inteligência artificial.
que é esse cara que a gente vai implementar. O player byte eu vou deixar aqui só a interface por enquanto, depois a gente vai fazer a implementação dela. E aí logo na sequência a gente vai fazer a implementação. Aliás, a gente vai fazer isso aqui depois, só que a gente vai fazer primeiro a implementação da inteligência artificial. Mas de momento aqui eu vou só deixar a interface somente. Então aqui, ó, aí byte, chamei a função, tranquilo. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um teste. Eu vou ver se o comprador, né, na hora que ele der o lance, ver se ele tem o saldo para poder, de fato, dar o lance. Senão ele vai falar que, senão ele vai passar, tá? Se não for o suficiente. Então eu vou pegar aqui o AuxByte, certo? E vou testar se ele é maior que o BashByte, que é o melhor lance. Mas a gente não mexeu nessa função ainda, nessas duas variáveis ainda, Cinoron. Sim, a gente vai mexer nessas duas variáveis na implementação dessas duas funções aqui, tá? Do player byte vai ser quando o jogador der o lance e o AI byte vai ser quando o evento vai dar o lance, tá bom? Então a gente vai usar essas duas variáveis para essas duas funções, certo? A gente vai usar lá dentro, aí já vai ter o valor aqui fora bonitinho. A gente não vai usar retorno, nada não, porque é interno do sistema mesmo, então tranquilo. Show? Então agora eu vou colocar aqui o seguinte. Bom, se o valor do lance é maior que o lance inicial, então agora eu vou criar não, ela já existe na verdade, né? É o BashByte. Eu vou definir essa variável que seja o valor atual do lance agora, né? Já que é o melhor lance, ok? O melhor lance está aqui. Show! Agora eu vou criar uma nova variável. E aí nessa nova variável eu vou guardar o evento que vai representar o comprador que deu o melhor lance até o presente momento, ok? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma outra variável chamada EVBashBuyer, ou seja, o comprador que deu, no caso que pode ser até BashBuyer, né? Acho que faz mais sentido, né? Vamos lá, BashBuyer, nem sei se existe buyer, nem sei se existe essa palavra. O melhor comprador, né? O que deu o melhor lance, ok? E aí esse cara aqui vai ser o evento que a gente extraiu lá da iteração, que é o evento do comprador, certo? Agora que eu vi aqui, eu acho que eu editei, né? Peraí, deixa eu vou consertar essa cagada que eu fiz aqui, ó. BashByte recebe nByte. Pronto, resolvido. Perdão, pessoal. Vamos lá, voltando aqui. Show, pessoal. Por enquanto eu vou deixar assim. Isso aqui, na verdade, vai ter um else, tá? Porque caso eu não tenha esse valor aqui, o comprador ele vai passar o lance. E aí eu vou fazer a tratativa dentro desse senão aqui. Agora eu vou fazer a execução do evento do lance. Então aqui vai ser tranquilo. Aqui a gente vai fazer a chamada do evento. E qual vai ser o evento? O evento do comprador. Então aqui eu vou chamar a página 1. Então, ó, aquela mesma variável que eu usei lá do vendedor, eu vou usar para o comprador também, ó. A gente troca aqui, ó. Troca o valor para 1, porque eu quero chamar a página 1. E eu faço um call event aqui, ó. A gente pega o evento que a gente extraiu lá da nossa iteração. E aqui a página do evento já está no jeito. Pronto. E aí essa função aqui, gente, vai ser aqui, por exemplo, ó. Aí vai ser em um desses três aqui, ó. Primeiro ele vai iterar, vai ser a iteração. Primeiro ele vai pegar esse evento, depois ele vai testar com esse evento e depois com esse evento. Tá? Então aqui a gente pode até colocar um comentário aqui, ó. Dando lance. Pronto. E aí essa função também, essa callback, né, que a gente vai usar, ela também vai ter uma entrada de argumentos. Vamos lá. Então, na verdade, nós vamos usar 3 argumentos aqui nessa função. O primeiro argumento é o valor da aposta. O valor da melhor aposta, porque pode ser que eu possa, sei lá, falar, ah, tá louco, esse valor tal é muito alto para mim, né? Você pode colocar lá numa fala do evento. Então, a gente pode enviar também o valor da melhor aposta e, por fim, verificar um switch, né? A gente vai mandar 2 variáveis e um switch para lá. O switch para ver se o comprador tem
saldo suficiente, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro vamos fazer... Aí, como eu disse aquela vez, eu vou isolar em outra variável, porque a gente pode tratar isso aqui do jeito que a gente quiser, tá? Então eu vou vir aqui no 62, cbout, né, por ser a callback. Vou chamar isso aqui de byte, valor da aposta, e aqui cbout best byte, melhor lance. Pronto. Aí aqui a gente armazena o byte e aqui o best byte, sem mistério nenhum. Pronto, beleza. Então aqui esses argumentos já estão prontos. E aí o argumento para ver se eu tenho saldo suficiente, eu não vou colocar aqui não. Eu vou aproveitar o gancho aqui dessas condições. Então eu vou declarar o switch aqui, ó. Eita, tô preciso no mouse. cbout has load points. Tem saldo. Aqui, se ele tem saldo, o switch ativa. Se ele não tem saldo, o switch desativa. Simples assim. Então aqui não tem problema, ele vai passar por esse switch de toda forma, independente de ter saldo ou não. Então aqui de boa. Então já tá aqui, ó, já passei os 3 argumentos. E aí pra gente não ficar tonto, a gente pode anotar isso aqui, ó, nada te impede. Ó, argumentos. Então primeiro, na variável 62 é o lance do comprador. O 63 é o melhor lance. E o switch 2 possui saldo suficiente. Pronto, esses 3 argumentos serão enviados aqui para o nosso evento. Tá bom? Isso aqui, essas 3 variáveis a gente vai usar aqui dentro. Tranquilo. Aqui, basicamente, a estrutura está feita. Show, pessoal. Então, a gente já fez essa iteração aqui. Falta agora implementar essa função aqui, ó. Vamos fazer a implementação. A implementação aqui vai ser bem de boa, tranquilo. Aqui a gente vai dividir em 3 momentos, tá? Primeiro momento, a gente vai adicionar, no caso aqui, a gente vai fazer um sorteio, tá? A gente vai fazer um sorteio aqui, um valor aleatório, né? E depois a gente vai tratar esse valor aleatório. Então eu vou colocar aqui, ó, adiciona valor sobre o melhor lance. Ok? O outro momento a gente vai fazer um tratamento para não deixar o lance ultrapassar o saldo. Por exemplo, eu tenho 20 mil. O melhor lance foi 18 mil. Aí, nesse sorteio aqui, o resultado desse sorteio saiu em 22 mil. Mas o comprador só tem 20 mil. Então, aí eu faço essa trava. Então, se deu 22 e eu só tenho 20, então o lance não vai ser 22, vai ser 20. Aí eu faço esse tratamento aqui. E aí a gente faz o arredondamento. A gente não vai botar o valor cravadinho não, tá bom? A gente vai botar sempre arredondado. E esse valor arredondado a gente vai dar por argumento também, tá bom? A gente vai fazer isso já já. Arredondar lance. A gente vai mandar arredondado. Por exemplo, se a gente quer que seja arredondado de 1000 em 1000, vai ser de 1000 em 1000. Por exemplo, se o resultado do sorteio deu 1267, então se a gente quer arredondar de 1000 em 1000, a gente vai mudar isso para 1000. Ok? A gente tira esses 267 e deixa só o 1000. Beleza? Essa que vai ser a ideia. Se a gente quiser fazer de 100 em 100, vai ser 1200. Se for de 10 em 10, vai ser 1260 e assim por diante. Essa vai ser a ideia aqui. Muito bem, vamos lá. Então vamos fazer o nosso... Na verdade, para a gente poder fazer o sorteio, a gente vai ter que precisar pegar o valor do arredondamento. Então aqui, pessoal, a gente vai declarar mais um argumento. Tá? Mais um não, mentira. Vamos declarar mais 2 argumentos agora. Eu já vou colocar aqui de uma vez. Vou declarar aqui, depois eu mexo lá, beleza? Eu vou só deixar declaradinho aqui, bonitinho.
Então as duas variáveis serão as seguintes. Vamos botar aqui, ó, no 47 e no 48. Eu deixei esse espaço aqui, ó, de propósito, tá? Pra gente conseguir deixar os espaço dos argumentos. Ainda vai sobrar 2 ainda. Ó, Alt. Aí aqui, ó, vai ser um raise range. Aqui, ó, eu vou botar assim sem o E no final, porque não cabe, tá? Então eu vou deixar assim mesmo, não tem problema não. Isso aqui vai ser o alcance do aumento, ou seja, quanto que vai aumentar, né, o nosso camarada aqui. Isso aqui a gente vai configurar lá no... Ou a gente pode configurar, né, no caso aqui a gente vai botar como um valor padrão. Por exemplo, se lá no mapa ele não foi configurado, então o sistema escolhe qual o valor que ser configurado mais ou menos, tá bom? E o outro aqui vai ser o valor que a gente vai usar para arredondar, tá? Então, round val. Beleza. Aí, declaradas essas duas variáveis, eu vou voltar lá no Alt Start e eu vou fazer o tratamento aqui, ó. Aí eu não vou fazer o loop aqui dentro não, tá? Eu vou fazer aqui por fora porque por ser um argumento padrão, então ele vai... se tiver 0, ele será aceito sem problema nenhum, tá? Essa vai ser a ideia aqui do nosso esquema. Então, beleza. Então, como é que vai funcionar? Se o valor aqui do argumento que a gente acabou de declarar, esse raise range, ele for menor ou igual a 0, ou seja, nós não definimos o valor, então a gente vai colocar aqui como 5, tá? Um valor médio aí, tá bom? Valor médio, cadê? Aqui. Vou botar 5. Então qual que vai ser a ideia aqui? Ele vai pegar esse... Vai ser tipo uma razão, né? Não vai ser nem alcance, vai ser uma razão. Por exemplo, esse 5 aqui, a gente vai fazer, por exemplo, um sorteio de 1.000 até 5.000, sabe? Então você pode limitar isso aqui. Por exemplo, eu quero que vá de 1 a 10.000, então isso aqui vai passar a ser 10. Né? Aí você pode colocar lá no próprio mapa, porque aí isso aqui vai deixar de ser 5. Ele só vai ser 5 se você não colocou nada. Ele vai escolher um valorzinho padrão aqui, tá bom? E aí, ó, eu posso até comentar assim, ó. Definir valor padrão da progressão do lance. Vou chamar de progressão, tá bom? Beleza. E aí o outro vai ser o do arredondamento. Definir padrão para arredondamento. Valor padrão para arredondamento. Vou ficar igualzinho lá em cima. Pronto. Beleza. Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Se o valor de arredondamento não for definido, a gente vai dizer aqui que o valor que vai usar para ser arredondado vai ser de 1.000. Tá? Então aqui vai ser, os lances serão feitos de 1.000 em 1.000, certo? Se eu quisesse botar para 100, eu posso configurar lá no mapa que seja 100. Aí não vai passar a ser 1.000, vai passar a ser 100. Ele só vai ser 1.000 se eu não definir nada. E aí aqui no finalzinho, eu já vou até colocar isso de uma vez para eu não me esquecer. Limpar argumentos padrão. E aí eu pego e coloco aqui, ó. Aí eu vou pegar esses... Vou botar aqui zerinho mesmo, tá? Zerinho, zerinho. Desse jeito aqui, ó. Aqui passa a ser 0. Aqui passa a ser 0. Eu posso até colocar o valor padrão ali, posso. Mas se eu futuramente mudar aqui em cima, eu obrigatoriamente teria que mudar aqui embaixo. E às vezes eu posso me esquecer e por algum descuido eu posso causar comportamentos inesperados no nosso sistema, tá? Então aqui eu prefiro pôr 0, deixa a programação defensiva fazer todo o tratamento, tá? Prefiro desse jeito aqui, beleza? Muito bem. Agora vamos voltar lá na implementação da inteligência artificial. Agora a gente vai precisar dessas duas variáveis aqui para poder fazer toda a nossa continha. Então, ó, vou pegar a variável 55, lembra que a gente falou que ia mexer nela mais tarde? Nós vamos mexer, chegou o momento da gente mexer nela. Então aqui eu vou colocar um sorteio de 1 até 100.000. De 1 até 100.000, beleza?
Só que aí a gente não vai fazer de 1 até 100 mil. A gente vai fazer. Agora é o momento da gente filtrar esse valor aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer um módulo entre aquele valor que a gente declarou aqui do alcance, lembra? Então aqui no caso vai ser o seguinte: eu fiz um sorteio de 1 até 1 milhão. Tirei o resto da divisão, no caso aqui o padrão é 5, então ele vai pegar esse 1 até 1 milhão, de 1 até 100 mil, vou dividir por 5 e eu tiro o resto da divisão. Então ele vai pegar de 0 até qualquer valor de 0 até 4. Tá? Então esse aqui é um macetinho para quando você quiser fazer um sorteio de números dinâmicos, né? Já que aqui a gente só aceita valores fixos, né? Constantes. Então você pode usar esse macetinho aqui para você escolher valores dinâmicos, por exemplo. Eu quero que sorteie de 0 até 4, mas às vezes o sorteio pode ser de 0 até 9. Então isso aqui é uma forma de você conseguir esse resultado que você quer. Pronto. Então agora eu vou pegar esse valor, vou multiplicar pelo valor de arredondamento. Então agora seria, por exemplo, de 0 até 4, agora vai ser de 0 até 4.000, né? Então essa aqui é a ideia. E aí depois a gente faz uma soma. A gente soma em cima do valor do melhor lance. Por exemplo, se a gente começou com 1.000, então 4.000 mais 1.000, então 5.000. Então quer dizer que o valor do lance agora é 5.000. Essa aqui é a ideia que agora que eu vou fazer. A gente soma, pega o valor no caso da aposta, né, não do melhor da aposta. A gente soma com o valor da melhor aposta. Pronto. Então aqui eu já tenho definido o valor da aposta. Recapitulando, vou fazer um sorteio de 1 até 100 mil. Aí eu faço aquele afunilamento desse valor, né? Se aqui por enquanto está 5, então esse de 1 até 100 mil vai virar 0 a 4. A gente vai multiplicar por 1.000, que é o valor do arredondamento. Então vai de 0 a 4 passou a ser de 0 até 4.000, né? 0, 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000. E soma com o valor atual do melhor lance. Por enquanto o melhor lance está 1.000. Supondo que o sorteio deu 4.000, 4.000 mais 1.000, 5.000, 5.000 é o valor do lance aqui do nosso comprador. Se porventura ele não tiver esses 5.000, vamos supor que ele tem 3.000, então esses 5.000 tem que ser 3.000. Ele não pode quebrar o seu saldo, ok? Então aqui eu vou testar se o valor da aposta passou do meu saldo, passou do saldo, então na verdade o valor da aposta é o valor total do saldo. Ele vai apostar tudo que ele tem para poder comprar o item que ele tanto quer. Pronto. E aí a gente faz esse arredondamento para 1.000. Porque pode ser que eu coloque um valor não redondo ali, por exemplo. Posso colocar, igual eu falei, outro exemplo, 1.267. E aí o cara dá o lance e vira 5.267. Não quero 5.267. Eu quero que seja 5.000. Ele vai arredondar. Então, para isso, a gente faz um macetinho aqui, ó. A gente pega o valor do lance mesmo. A gente vai dividir pelo valor que a gente quer que arredonde. Seja por 100, seja por 1.000, tanto faz. E a gente multiplica de novo pelo mesmo valor. Pronto, a gente já tem o valor arredondado. Já que aqui é uma divisão inteira mesmo, então tudo que está na frente é perdido, né? No caso, os 267 é perdido, passa a ser 0 depois que a gente multiplica de novo. Tranquilo. Então aqui já está implementado. Agora vamos fazer o do jogador. O jogador também é bem tranquilo, porque o do jogador a gente vai fazer uma escolha, certo? Aqui a gente vai decidir, ó, se a gente quer dar lance ou se a gente quer passar. Simples assim. A gente quer fazer ou um ou outro. Ou a gente quer dar lance ou a gente quer passar. O passar eu vou deixar em branco por enquanto, tá? Isso aqui a gente vai voltar em outro momento. Vamos implementar aqui o do lance, que o do lance vai ser um pouquinho mais trabalhado. Então aqui primeiro eu vou armazenar o valor que o grupo tem, né? Os gold points, que é esse espaço aqui, ó. Eu deixei guardado para isso aqui mesmo, ó. Auction N Party Gold. Aí aqui ele vai receber a quantidade de dinheiro que o grupo tem lá no jogo. Beleza. Porque aí se eu não tiver saldo, aí ele vai passar, tá bom? Aqui, ó.
Aí eu vou fazer o seguinte teste. Se eu tenho saldo, né, se o Party Gold for maior ou igual o valor do melhor lance, ou seja, se eu tenho condições de dar algum lance, né? Vamos supor que o melhor lance é 5.000, mas eu tenho 3.000, então eu nem vou apostar, porque eu não tenho nada, não vou dar nenhum lance. Então, beleza, então ele já vai passar automaticamente. Essa aqui é a ideia. E aqui vai ser um else. Show? Tranquilo. Vamos botar aqui dentro por enquanto, ó. Aí aqui eu vou fazer um outro laço, certo? Esse laço aqui, ele vai acontecer da seguinte forma. Se eu colocar um valor que não é suficiente, ou seja, se é um valor que eu não tenho saldo, então ele vai pedir para eu digitar de novo o valor. Então por isso que eu estou botando dentro de um laço, tá bom? Então aqui, ó, soca dentro do laço. Aí aqui eu posso deixar uma mensagenzinha. Ó, posso colocar assim, ó. Melhor lance. Aí a quantidade de saldo que eu tenho. Não, mentira. O valor do melhor lance, né? Variável 56. Certo? Aí eu não vou pôr espaço gold points, não. Eu vou colocar... eu vou colocar o underline, que aí ele vai dar metade do espaço, que é geralmente o que aparece lá no menu. Show? E aí no finalzinho aqui, eu vou botar um contra-barra cifrão, que é para mostrar na tela quanto que eu tenho de saldo. Tá bom? Agora vamos decorar isso aqui, ó. Deixar para aparecer diretão, sem fazer aquela animação de correr. Aqui eu vou deixar um amarelinho. Tranquilo. Aqui eu vou deixar assim mesmo. E aqui no Gold Points eu vou botar aquele azul da mensagem padrão. Certo. Aí aqui a gente volta para 0, que é a cor padrão. Prontinho. E aí desse melhor lance, a gente vai fazer um input number daquela variável lá desse aqui, ó, o valor da aposta. Tá vendo, ó? O outBid, que é o mesmo que a inteligência artificial lá usou para calcular, só que aqui a gente que vai colocar o valor. Vai ser um valor de 6 dígitos, eu posso colocar de 0 até 999.999 e show de bola. Só lembrando que o valor da aposta não pode ser 0, tá, gente? Não pode ser 0. Mas aqui a gente pode até... aqui não vai ser problema, porque o próprio valor do melhor lance já não vai deixar que isso aconteça, tá bom? Então aqui eu vou fazer um outro tratamento. E aqui ele vai dizer o seguinte. Se o saldo for maior ou igual ao valor que eu apostei... E aqui não vai ter else, tá? Esse aqui não vai ter, certo? Se eu tenho saldo, beleza. Então quer dizer que tá tudo no jeito aqui. E aí aqui também eu vou colocar uma outra condição aqui dentro. Eu vou dizer se o valor da minha aposta, se ela é maior ou igual ao valor do melhor lance, né? Tem que ter esse cuidado aqui também. Que aqui pode ser que eu acabe driblando o sistema lá e eu preciso fazer essa outra condição aqui, tá? E aí aqui dentro a gente de fato coloca o valor do melhor lance. Ó, então aqui, ó, o melhor lance passa a ser o valor que a gente deu de lance, igual a gente fez lá na inteligência artificial. E aí o evento do melhor comprador já não vai ser mais o evento, tá? Então aqui a gente pode colocar 0, porque 0 não é nenhum evento. Aí quando a gente for fazer a tratativa, quando a gente vê que isso aqui for 0, a gente vai saber que o melhor comprador não foi em nenhum evento, mas sim o herói, tá bom? E aí aqui a gente corta essa zoeira, pula fora do loop. E aí os outros aqui do lado de fora é o tratamento para que essas condições que não foram satisfeitas, ou seja, de saldo insuficiente, ou de lance que não é o suficiente, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou pôr um somzinho de erro. Eu vou botar o buzzer 1, esse aqui, ó. Pipi. Pronto. E aí aqui eu vou dar uma mensagenzinha, ó. Valor não aceito. O lance é menor que o valor atual.
Beleza. Então aqui quando o valor do lance não é aceito, então é considerado como passe, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, nesse passar eu vou marcar um label. A gente falou isso aqui no bizu. E aí quando eu colocar o valor não aceito, a gente salta para esse label. Porque aqui no passar eu vou colocar eu vou fazer um tratamento aqui dentro, tá? Então para eu não ter que ficar repetindo a mesma coisa aqui e aqui, é mais fácil marcar um label aqui e eu já faço o salto direto para cá. E daí para frente ele segue o baile, tá bom? Agora, se nada disso foi feito, aqui também vai ter uma mensagem de erro. Uma nova mensagem dizendo que você não possui saldo para dar este lance. Só que aí aqui, em vez de eu considerar que eu passei, o sistema vai me dar a chance de eu escolher um valor menor. Vai falar, pô, não tem o saldo, tem que pegar um valor menor. Aí eu vou tentar colocar um valor menor, tá bom? Por isso que eu coloquei dentro de um loop, tá? Por causa disso, porque se não for aceito, ele vai ficar tentando até dar o valor aceito. Agora, se eu der um lance abaixo do melhor lance, então o cara simplesmente vai rir da tua cara e falar, então não tem dinheiro, então vaza daqui. Então ele aí considera como passe, tá bom? Como se ele não quisesse dar lance nenhum. Pronto, pessoal, então essa parte aqui tá feita. No nosso próximo vídeo, na nossa terceira parte, a gente vai fazer a interação lá do evento e também nós vamos fazer a finalização do sistema, senão a gente vai ficar preso nesse loop aqui infinitamente e aí vai ficar nesse rolê todo aí, tá? Então no próximo vídeo a gente vai fazer agora a parte lá do mapa, que é a interação dos eventos, o momento em que o vendedor vai premiar, todo aquele rolê todo. A gente vai dar aquela enfeitada no sistema, beleza, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Até a próxima, bons estudos e eu fui!